o que é glândula pineal e como que ela está sendo bombardeada hoje em dia e como eu posso melhorar a recepção da minha glândula pineal. Uau! A glândula pineal é a glândula, a gente só não pode dizer que ela é mais mestra do que o hipotálamo, né, e a hipófise, digamos assim, mas é como se fosse essa tríade. A glândula pineal ela é responsável pela produção de ninguém mais, ninguém menos do que serotonina e melatonina. Então, ela é a glândula responsável pelo controle do nosso ciclo circadiano. O que é isso? Vamos voltar à medicina chinesa, mas já colocando aqui para vocês que isso é um consenso de funcionamento do corpo, tá? Que eles já viam ali atrás. Então, a gente tem horas de liberação de todos os nossos hormônios. Eles têm um programa biológico, né, que eles vão sendo liberados em determinados momentos do dia, horas, né, de acordo com a sua necessidade do dia, principalmente controlada pela luz. Então, por exemplo, o seu corpo entende que quando tá iluminado, está sol, é hora de você ter gás, é hora de você trabalhar, é hora de você se concentrar, é hora de você estudar, fazer o que você tem que fazer. E quando vai terminando essa luz, vai ficando escuro, ele entende que está na hora de você baixar o ritmo, de você descansar, para que o corpo consiga se regenerar do dia que você viveu hoje. Então, ou seja, as suas células estão sempre trabalhando e depois elas repousam para a regeneração, é a autocura do corpo. E aí, o que fizeram? Vamos destruir, né, de uma forma discreta, essa fonte de vida, né, e regeneração que eles têm. E a glândula pineal, olha só, Betete, é a única glândula que tem hidroxiapatita, assim como os dentes. Então, existe uma conexão ali de formação na embriologia. Hidroxiapatita. E por que chamam de terceiro olho? Porque ela fica justamente entre os nossos olhos e também capta a luz e também tem as células e os receptores de luz que os nossos olhos têm. Ou seja, ela funciona baseada em luz. Agora, qual que é a relação da hidroxiapatita que você fez a referência com os dentes? Os cristais que também recebem a informação fotônica. Vamos falar mais quântico, assim, né? Porque a gente fala de hidroxiapatita é um cristal. Os únicos lugares que tem em abundância no corpo são os dentes e a glândula pineal. E é por isso que o flúor vai direto para a glândula pineal, porque ela tem esses cristais de hidroxiapatita, entendeu? E os cristais de hidroxiapatita, eles servem não só na questão eletromagnética de manter a gente conectado e manter a gente centrado, né? Ela é eletromagnética e recebe as informações fotônicas. Então, a gente fala de luz, mas as pessoas também precisam pensar um pouco na questão fotônica, que é como essa energia se dissipa, né? Então, assim, ela faz o controle do nosso ciclo circadiano através da luz externa. E aí ela vai produzir a melatonina e a serotonina, que têm a mesma base de formação da molécula, né? E aí são algumas alterações dos bracinhos terminais que vão fazer com que essa molécula se transforme em serotonina, né? Que é o que te dá o gás para você ter a disposição do dia. É um hormônio extremamente importante, obviamente, que te dá alegria, vivacidade, concentração, foco, e, enfim, são várias coisas, né? E a melatonina. A melatonina tem dois tipos. Tem a melatonina que é produzida no nosso intestino, né, pelas nossas bactérias boas, e tem a melatonina que é produzida exclusivamente pela pineal, que é quem controla esse nosso ciclo circadiano mesmo. Então, a gente vai ficar com uma deficiência nessas duas, na qualidade dessas moléculas ou na quantidade. E aí você começa a ter o quê? Quando essa glândula não está funcionando bem, né? Você começa a ter depressão, baixa de serotonina. Aí vem depressão, falta de foco, falta de vontade de fazer as coisas, procrastinação,
falta de, enfim, de estímulo para viver, e você começa a adoecer. E a melatonina, você não consegue dormir, ou seja, você não regenera. Então você vai danificando sem regenerar, danificando sem regenerar. Então, ou seja, é um ciclo vicioso que acaba destruindo a saúde de todo mundo, deixando ela mais suscetível a bombardeamento de várias outras coisas invisíveis, digamos assim, e mais propensa a tomar medicamentos, porque ela vai no médico com depressão. Não sabem qual é a causa. Aí vão dar o quê? Remédio, que vai fazer efeito colateral, vai piorar cada vez mais. Ela, ou por não dormir, ou porque está em depressão. Eu não durmo. O que passam para ela? Gente, Zolpidem. Zolpidem é um remédio que você não pode tomar por mais de 1 semana, 2 semanas. Tem gente que toma por anos. Zolpidem causa paralisia, terror noturno, destrói a tua... É terrível. E tem gente que é viciada em Zolpidem há, sei lá, 5, 6 anos. E você... Se ler a bula efeito colateral, sai correndo. Nossa, desesperador. Olha, eu sempre tive um sono muito, muito bom, muito normal. E aí, quando eu comecei a estudar distúrbios do sono, né? Isso tem o quê? Uns 12 anos ou um pouco mais. Meu professor falou do Zolpidem, que era o Pax, inclusive, que eu acho que é o único Zolpidem sublingual. Eu falei, bom, vamos lá, mas eu vou experimentar. Eu sempre experimento antes de passar para as pessoas, né? E aí eu fui tomar, sono super saudável, gente. E aí eu fui tomar o Pax. Cara, eu tive terror noturno, paralisia noturna. Eu via. Eu nem consigo explicar. Eu sei que é como se eu estivesse num terremoto e meu corpo tremia, eu acordada, não conseguia me mexer, eu só tremia, mas não conseguia me mexer, paralisada. E eu falei, nunca que eu vou passar isso para alguém, mas nunca, nunca. E aí eu comecei a entender essa questão do mercado do distúrbio do sono. E aí eu falei, professor, não indica esse troço, isso é horrível. E é um professor maravilhoso, tá? Ele é muito bom. Eu falei, isso é terrível. Você sabe que você não é a primeira pessoa que me fala? Eu falei, então. E aí ele realmente diminuiu. Ele não fala mais desse remédio. E foi mais também para a questão mais natureba, digamos assim. Então, são ofertadas promessas infundadas, né, que vão te deixar numa situação muito mais complexa para acertar depois, e que muitas pessoas acabam não conectando uma coisa a outra. Ela acha assim, eu estou cada vez pior, mas ela não associa aos medicamentos que ela estava tomando. Bom, temos várias perguntas sobre a calcificação da glândula pineal. Então, eu reforço aqui essa questão de tem como eu melhorar a sensibilidade da glândula pineal? Claro, tem como eu abrir o terceiro olho? Sim, foi o que eu falei. Vamos pensar no dente. Por que existe essa briga que não aceitam que o flúor calcifica a pineal? Gente, ela tem hidroxiapatita igual o dente, né? Então, se a gente usar o mesmo raciocínio, por que os dentistas insistem no flúor, que é um absurdo, né? Porque eles só enxergam o benefício do flúor no dente. Eles não conseguem enxergar o malefício do flúor no corpo inteiro. E eles não conseguem conceber a informação de que a pineal também tem hidroxiapatita. Ela tem uma circulação sanguínea que vai levar o flúor até lá. E da mesma forma que, de fato, ele aumenta esse escudo, né, de proteção, digamos assim, no dente, que de fato ele aumenta, ele também vai fazer o quê? Vai fazer o mesmo na pineal. E assim ele deixa os seus cristais de hidroxiapatita mais colados, mais rígidos, impedindo que eles tenham a função natural deles, que eles exerçam a função deles, que eles não têm que ficar grudados sem função, eles têm que ficar soltinhos, recebendo as cargas fotônicas, a energia fotônica ali para poder fazer estimular a produção ideal dos neurotransmissores dela. E aí, o que a gente faz? Primeiro, descontinuar o uso. Por isso, filtrar muito bem a água, para tirar o flúor da água, e deixar de usar coisas com flúor, que aí a gente vai entrar na minha carreira, né? Que tudo que o dentista passa, infelizmente, tem flúor. Então, você começa a ver coisas alternativas para não indicar mais, porque o uso tem que ser descontinuado, tem que parar. E aí, depois você limpa. E tem como limpar. Da mesma forma que a gente tira metais do corpo, a gente tira flúor do corpo.
E aí, primeiro, tem que descontinuar o uso, ponto. Desfluoretação da água. Não é tão fácil com filtro, mas tem alguns filtros que fazem, o de osmose reversa faz. Tem outros filtros, tá, Betete, que fazem, mas são muitos e tem muitos nomes e eu não vou botar todos aqui. E tem uma forma muito interessante também, que é com o boro. O boro é um suplemento muito importante, né? É um oligoelemento que a gente usa para detox também. Ele detoxifica não somente flúor, detoxifica várias outras coisas, e ele é importante para a gente ter nas nossas células, né? Assim como o cromo, o cobre. Então, a gente usa o boro vai ajudar a remover flúor e outras toxinas do nosso corpo e da nossa pineal. E junto com ele a zeólita, né? Então o boro a gente tanto pode tomar, como a gente pode botar na água, para dar uma desfluoretada na água. Água boricada, que é que a gente põe no olho. Sim. Pode pingar no litro da água, ou pode botar no filtro, e toma também, para já ir tirando o que estava dentro de você. Né? Então, assim, é aquilo, ferramentas sempre existiram. As pessoas é que perderam a consciência de como usá-las, achando que só a indústria pode nos fornecer soluções. O mundo sempre teve as soluções, né? Bastava só o conhecimento.